Vamos conversar sobre ansiedade? Esse é um sentimento muito intenso e bem desagradável que boa parte das pessoas vem sentindo e reclamando nos últimos tempos. Ele é tão intenso que as pessoas têm medo, e eu acho que esse é um grande ponto que faz com que as pessoas se assustem e terminem dimensionando ou hiperdimensionando aquela sensação como algo desagradável. Essa sensação vaga de preocupação intensa e desconfortável, ela é uma resposta de alerta, né? O nosso cérebro vai nos ajudar a entender que alguma situação está fazendo com que a gente corra algum tipo de risco, algum tipo de situação que nos deixa vulnerável. Então eu queria começar dizendo que é normal sentir ansiedade. Inclusive ela tem uma função de nos proteger desse perigo ou de alguma situação que seja desconfortável. O ponto-chave disso tudo é quando essa sensação passa de um simples sinal de alerta pontual que vem num momento específico e aí ela continua sendo frequente nos nossos dias, ela passa a ser algo crônico que a gente sente diariamente ou muitas vezes, algumas vezes ao longo do dia, mas que nos traz muito desconforto. É importante ter a noção, né, de que essa ansiedade às vezes ela traz uma sensação de algo que é desproporcional. Isso se deve ao automatismo dos nossos pensamentos embaralhados diante dessa intensidade e faz com que o nosso corpo responda de uma maneira totalmente equivocada. O nosso corpo passa a ter respostas mais intensas que são, na verdade, a resposta a essa situação de alerta que está sendo hiperdimensionada. Entre os principais sintomas, e aí vocês já devem ter ouvido alguns deles, nós temos os pensamentos confusos, bastante acelerados, uma visão negativista ou catastrófica do futuro, o coração acelerado, insônia, dificuldade para dormir, mudança de apetite, a pessoa passa a ter muito apetite ou apetite nenhum, varia muito de uma pessoa para outra. Entre outros sentimentos desconfortáveis vem irritação, às vezes tristeza e a sensação de que as coisas não estão indo muito bem. É importante ter calma e saber que existem algumas formas de a gente se cuidar. Eu fiz uma pequena lista para que a gente possa guiar um pouco essa conversa. O primeiro deles é parar e ouvir o seu corpo. Pare e escute o que o seu corpo quer dizer. Tente identificar que situação é essa que está deixando você tão vulnerável. O segundo ponto é tente identificar a causa ou quais são as situações que podem estar associadas a essa reação de alerta. Muitas vezes a gente não consegue identificar um ponto específico, às vezes a sensação é muito difusa e a gente não consegue encontrar uma causa única. Liste todas as situações que podem estar associadas a essa condição ou a essa sensação de desconforto. O terceiro ponto é, não tenha medo dos seus sentimentos, não tenha medo desse tipo de resposta. A intensidade passa tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Essa intensidade acelerada de ansiedade, esse desconforto exagerado, ele tende a diminuir com o tempo. É importante ter cuidado para que isso não ocupe o nosso dia, não ocupe o nosso pensamento inteiro e a gente não consiga visualizar alternativas por causa da intensidade. Um quarto ponto que é importante é conversar com pessoas que são próximas a nós. E eu sei que às vezes as pessoas têm a necessidade de sair conversando com um e com o outro, dizendo que está ansioso, dizendo que está preocupado, mas essa é uma questão muito particular. E é importante conversar com pessoas que você confie, e às vezes com poucas pessoas, porque quanto mais pessoas entram nesse movimento, às vezes fica mais difícil de você ser ajudado. Um próximo ponto, o nosso quinto ponto da lista, é pensar em um plano e traçar algumas estratégias que possam minimizar essa sensação. Vale coisas que façam você se sentir bem, né? É importante entender que as coisas vão mudar devagar e por isso a gente não pode tomar decisões impulsivas ou intempestivas. Então, esse processo de estar desconfortável, eu preciso resolver logo, muitas vezes faz com que a gente meta os pés pelas mãos e é importante, né, nessa hierarquia de oportunidades de autocuidado, a gente traçando um caminho que seja mais que seja possível, que seja adequado dentro da nossa rotina, dentro da nossa vida, dentro do nosso contexto. O sexto ponto é adquirir hábitos de autocuidado. Pratique atividade física, medite, leia coisas que você não está habituado a ler, retome sua lista de músicas, ouça músicas que fazem você se sentir bem, encontre pessoas que são importantes para você, isso ajuda muito nesse processo, e trabalhe sua espiritualidade. Para muitas pessoas o aspecto espiritual, e aí cada um se identifica
com a sua religião ou com suas demandas, com as suas crenças, isso tende a ajudar nesse processo de retomada do autocontrole e da regulação emocional. O 7º ponto da nossa lista é estabelecer uma hora do dia ou um momento do dia para pensar sobre isso. Então é muito natural, diante de um problema, lançar mão de todos os recursos internos para que a gente queira resolver logo. Mas a gente precisa aprender essa estratégia de parar um tempo, pensar sobre aquela situação e tudo bem, não foi possível resolver agora, eu faço uma pausa e volto para resolver isso depois. Isso é um hábito, Com o tempo, quanto mais você exercita essa prática de pensar sobre o problema e não é possível resolver naquele momento, guarda o problema e volta daqui a pouco para tentar conversar ou encontrar alguma estratégia para resolver, isso vai ficando mais fácil ao longo do tempo. O 8º ponto da nossa lista é que nós só devemos nos responsabilizar pelo que é possível mudar a partir de nós. Não dá para se responsabilizar por todo o contexto de mudança das outras pessoas e nesse ponto administrar expectativas é bem importante. O 9º ponto da nossa lista é um lembrete de motivação. A nossa motivação ela precisa ser recarregada ao longo do dia e vale, mesmo nessas situações, tentar não desanimar. Busque reforços, busque nessas outras coisas que nós falamos há pouco, pessoas de confiança, fazer alguma outra atividade, retomar uma coisa que é importante para você, redescobrir novos hábitos. Isso tudo ajuda a não desanimar e ajuda a manter a rotina, manter o foco no futuro. E o 10º ponto, que é bem importante, existem profissionais que são especializados e capacitados para cuidar desse tipo de demanda. Então, buscas rápidas, medidas alternativas, muitas vezes não resolvem o problema. Nenhum problema. Procure um psicólogo, procure um psiquiatra. Esses profissionais eles vão ajudar você de uma maneira muito mais direcionada a cuidar dessas demandas. Respeite os seus sentimentos, pense sobre o seu autocuidado. É importante que isso seja uma rotina para você. O autocuidado faz parte da nossa vida. Pense sobre isso. Aproveita e segue o meu canal que semanalmente teremos novidades para vocês. Até mais!